Olá, que bom ter você aí de novo com a gente. Nós vamos para a nossa reflexão de hoje, abrir a Bíblia. Convido você a abrir a Bíblia aí, onde você está, em primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8, tá bom? Mas o nosso foco aqui para essa reflexão está no versículo de número 8, ok? Então, 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 8, só para a gente se situar aqui no texto, tá? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer com essa reflexão. Bom, fica claro para a gente aqui que os destinatários aqui do apóstolo Pedro, né? Os irmãos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eles não haviam tido um contato, um relacionamento, um contato físico com Jesus Cristo. Prova disso é o versículo 8, né? Que diz que ao qual não havendo visto a mais. Mas essa carta é entregue a esses irmãos aqui, esses irmãos que estão passando por vários tipos de tribulações, por uma série de dificuldades em sua vida. Versículo 7 fala que para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor, glória, na revelação, honra, né? Na revelação de Jesus Cristo. Assim como eles, eu e você também não vemos a Cristo Jesus face a face, nós o enxergamos, nós o vemos pela fé que nós depositamos nele, na pessoa de Jesus Cristo. É interessante, antes da gente chegar no versículo 5, vamos ler o 5, ele fala assim, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Então, a ideia é de que tudo que ele fala no versículo 1, no 2, que ele fala que eles eram e nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, que tudo isso daqui, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? O versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, havia os gerado de novo para uma viva esperança, nos gerou também, a mim e a você, para uma viva esperança. De que maneira? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, versículo 4. Então, tudo isso daqui que ele é falado, no 1, 2, 3, 4, ele diz que é mediante a fé. Mediante a fé. E o 9 ele fala também, alcançando o fim da vossa fé. E o 7, para que a prova da vossa fé. Tá? Então, ele diz isso, mas essa fé que o apóstolo Pedro fala aqui, ele não fala de uma fé intelectual, de uma fé circunstancial, né? Não fala de uma fé fingida. Não, ele fala de uma fé verdadeira, de uma fé que nos leva a ser guardados no poder do Espírito Santo, conforme o versículo 5, né? Que mediante a fé
estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Ainda que passemos por momentos delicados, né, como temos vivido nesses últimos 5 meses aí, mas diz que quando nós não estamos enfrentando algum tipo de situação, de problemas, né, 95% do nosso tempo a gente gasta, a gente consome conosco mesmo. Então talvez nesse período que nós temos vivido aí de pandemia, de confinamento, isolamento social, talvez possa servir para que a gente nos preocupemos uns mais, né? Um pouco mais com os outros, né? Uns com os outros, um pouco mais. Bom, nós falamos então sobre essa fé, que não é uma fé circunstancial, que não é uma fé fingida e que não é uma fé simplesmente, né, ou tão somente intelectual, mas é uma fé que é muito mais preciosa do que o ouro. Mas voltando aqui para o versículo de número 8, que Pedro nos diz, ele fala que aqueles irmãos, quais irmãos? No versículo 1, os irmãos do Ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, e assim como eu e você, esses irmãos, não havendo visto Cristo, eles amavam a Cristo, ao qual não havendo visto, amais. Isso chega até nós, esse verso, essa realidade, essa máxima, será que ela é verdadeira na minha vida? Seria verdade isso na sua vida também? O fato de não ver a Cristo, de ter que crer em Cristo pela fé, de não estar com Cristo pessoalmente, isso faz com que eu ame Ele, mesmo assim? Ainda assim eu amo ou não? Ou será que nós esperamos ver algo acontecer? Não que você espere que Cristo se revele de maneira pessoal na sua frente, mas que Ele age na sua vida, na sua circunstância, de maneira física, dando sinais de que Ele está ali. Se é assim, eu e você estamos puramente enganados. Nós não limitamos a forma como Deus pode trabalhar, pode atuar na vida de qualquer pessoa, de qualquer filho seu, mas a verdade é que a fé é a gente crer no invisível. E aqueles irmãos, Pedro se dirige a ele dizendo que eles amavam a Cristo, mesmo não havendo visto. Eles não tiveram oportunidade de conviver com Cristo, não tiveram oportunidade, como Pedro teve, de dormir ao lado do bom mestre, de cear com o bom mestre, de participar de um banquete, de uma refeição, de tomar um café da manhã com o bom mestre, ainda que também passar pelas adversidades que os apóstolos passaram, que Pedro passou. Eles não tiveram essa oportunidade, mas mesmo assim eles amam, eles estão, é uma verdade, Pedro está declarando que eles amavam a Cristo, mesmo Cristo não se revelando através de sinais, através de aparições, não. E hoje em dia o que a gente mais vê é pessoas querendo que sua fé seja materializada, né, através de aparições, através de visões, mas não é isso que nós encontramos aqui. Então, a primeira característica desse público-alvo, os destinatários dessa epístola aqui, é essa, que eles não haviam visto a Cristo, mas eles amavam a Cristo. E fala um pouquinho sobre o amor, já falamos aqui em outra oportunidade, você pode ver aí no canal, nós falamos sobre amar. Nós amamos a Cristo? Você ama a Cristo? Eu faço essa pergunta para mim mesmo e reflito sobre isso nesse dia, nesse domingo, dia 2/8. E eu quero perguntar a você: você tem amado a Cristo? E qual que é a prova desse amor? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco. De que maneira que Deus evidencia, de que maneira que Deus prova o seu amor? É simples, em que Cristo morreu por nós. Essa é a materialização, né? E demonstração do amor de Deus para mim e para com você também. Então, ele, como prova do amor dele, ele se entregou a si mesmo. E eu e você? De que maneira que nós demonstramos esse amor ao nosso Pai? Você, como um bom filho, eu tenho certeza que você gosta de alegrar o coração do seu pai. Você, como um bom filho, eu sei que você gosta de ver o seu pai se sentindo bem.
E não é e o seu pai se alegra, né? O seu pai se alegra quando você tem aí, estamos aí para comemorar o Dia dos Pais, e seu pai se alegra quando você tem atitudes de amor para com ele, não simplesmente quando você traz um presente a ele, quando você compra algo a ele, não, mas quando você o honra, quando você o ama, quando você se alegra no seu pai, quando você se deleita no seu pai, é feliz com o seu pai, procura satisfazer o coração do seu pai. E com Deus não é diferente. Deus também espera isso de mim, Deus espera isso de você. Não que ele precise disso para ser pai, não que ele precise disso para ser Deus, independentemente disso. Na verdade, quem precisa sou eu e você. Nós precisamos agir desta maneira. Deus, independentemente disso, ele vai ser Deus. E pai também. Mas você tem demonstrado o seu amor para com Deus? Bom, segundo ponto, ele fala aqui, no qual não o vendo agora, mas crendo. E é interessante que ele fala, no qual não o vendo, mas crendo, não, ele fala, não o vendo agora. Então parece que havia uma expectativa, né? Uma expectativa intensa, maravilhosa, de uma esperança de que eles estariam em breve com Cristo. E isso tem que arder no meu coração, porque nós somos chamados, como nós vemos aqui, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. E que você e eu, que a gente tem essa expectativa. Então, mesmo Pedro fala para um grupo de irmãos que desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como a mesma, parece que nada mudou. Você não tem essa impressão, às vezes, de que nada está mudando? Parece que a volta de Jesus, parece que tá um silêncio, está tão distante de nós, mas não, né? Paulo tinha essa convicção de que Cristo voltaria no seu próprio tempo, na sua própria geração, né? E nós, os que ficarmos vivos, ele diz, né? E agora aqui, Pedro tem essa mesma ideia, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas em breve, logo, logo, vocês estarão com ele. Então, ou seja, eles não estão vendo, mas eles estão crendo. Eles não veem, eles amam, eles não veem a Cristo, mas eles creem em Cristo. Então, que é óbvio que, como eu falei, você não espera que Cristo apareça assim na sua frente, mas você espera muitas vezes, e eu também, por que não dizer, a gente espera alguns sinais, na verdade, quando na verdade o que nós precisamos é a sua palavra, está tudo aqui. O que eu e você precisamos está revelado, a palavra já foi revelada, está tudo certinho, está tudo aqui. O que nós precisamos é saber qual que é essa boa, agradável e perfeita de Deus, que está contida em sua palavra. Então, a direção para a sua vida, a direção para a minha vida está aqui. Deus se mostra assim, Cristo se mostra. Você pode ver Cristo? Sim, como? Em sua palavra, orando. Você pode ver a Cristo na vida de um irmão, você pode ver a Cristo quando você ama a obra, quando você ajuda aquela pessoa que está passando por dificuldade. Esses são atos de bondade e que certamente Cristo Jesus também faria. A gente vê a Cristo quando nós falamos do seu amor para as pessoas, para aqueles que estão perecendo. Então aqueles irmãos, mesmo não vendo a Cristo, mas eles criam em Cristo. Então, meu querido irmão, eu quero deixar essa palavra de conforto para você e também de incentivo, de que continue crendo em Cristo, né? Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei, não é um saber, como eu já falei, dessa fé intelectual, um saber intelectual, de simplesmente um conhecimento, não, mas é um saber de estar, de viver, de se relacionar com Ele. Isso é importante. Então continue crendo, não deixe a sua fé esmurecer, não deixa por conta da circunstância. Esses irmãos estavam vivendo problemas difíceis em suas vidas também. Mas Paulo fala para ele, irmãos, Pedro, continue firmes, continue servindo a Deus, continue amando a Deus, continue crendo em Deus. Então, são duas coisas até agora que nós precisamos fazer, mesmo não estando com Cristo presencialmente ainda. Devemos amá-lo, devemos crer nele. E o versículo termina dizendo assim,
vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Com gozo indescritível e glorioso. Olha que maravilha, eu não o vejo, mas eu me alegro nele. Senhor, eu não preciso de sinais, Senhor, eu não preciso de provas que o Senhor está aqui, porque eu me asseguro em Sua palavra, a Sua palavra está em mim, a Sua palavra está na minha vida. Eu não preciso que a situação melhore para que eu venha me alegrar no Senhor, para que eu tenha gozo no Senhor, eu não preciso. Não é uma fé, como nós falamos aqui, não é um amor, não é uma fé intelectual, uma fé circunstancial simplesmente, ou seja, eu dependo da circunstância para que eu venha me alegrar no Senhor. Não, quando essa pandemia passar, eu quero me entregar mais ao Senhor, eu vou ser mais firme na obra. Não, eu digo que essa pandemia me pegou de surpresa, pegou a muitos de surpresa. Mas é hora de levantar a cabeça, é hora de olhar para cima, é hora de servir ao Senhor. Não que antes não era hora, mas é um momento de despertamento. Eu preciso despertar, você precisa despertar, você precisa levantar e eu preciso levantar. Então a minha fé não pode ser uma fé circunstancial, de maneira nenhuma. Então eles estão se alegrando, Pedro fala que eles se alegraram e se alegravam, mesmo passando as dificuldades que estavam passando e mesmo não tendo a Cristo, como Pedro teve ao seu lado. Que coisa boa que era, talvez você está pescando e Jesus do seu lado, você está dormindo e Ele do seu lado. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Ele ainda está do seu lado, Ele ainda está com você, Ele ainda está comigo, mesmo que não de forma visível, mas Ele ainda está aqui. E essa alegria, olha só, versículo 6, em quem vós grandemente vos alegrais. Alegrais no quê? Alegrais nessa fé o fato de estar guardado no poder de Deus para a salvação, já preste a se revelar no último tempo. Ou seja, se alegra porque em breve vocês estarão com Ele. Se alegra porque em breve eu também estarei com Ele. E ele diz que essa alegria é indescritível. É uma alegria que não se pode falar. Inefável, indizível. É uma alegria que você não descreve. Você não pode descrever essa alegria. Como pode você estar passando por circunstâncias adversas na sua vida, mas você não sabe dizer o porquê disso. Mas você está feliz ali com o Senhor. Não feliz por passar por aquele problema, mas feliz porque está passando por aquele problema e Cristo está contigo, e Cristo está comigo. E é glorioso. E é glorioso. Por quê? Versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor, glória, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É isso, nós temos um futuro glorioso na presença de Cristo. Nós temos um futuro glorioso na presença de Deus, na presença do nosso Pai. Então eu quero encorajá-la a continuar. Talvez, mesmo diante da circunstância que você está vivendo, você tem vivido, dos problemas, das adversidades que você tem vivido, mas é um momento de entrega, um momento de oportunidade que você tem, que eu tenho, né? De não ver a Cristo, mas amar a Cristo, de não ver a Cristo, mas crer em Cristo, de não ver a Cristo, mas se alegrar em Cristo, tá bom? Então que essa palavra possa encorajar a sua fé, possa fortalecer a sua fé, fortalecer a minha fé, e que continuemos, meu querido irmão, meu querido amigo que nos vê, que nós continuemos servindo ao Senhor, que continuemos esperançosos, porque a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado, no meu coração. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus cuide da sua família, cuide da sua saúde, da saúde dos seus familiares, que Deus proteja a cada um de nós, a cada brasileiro dessa praga que está assolando o nosso país, assolando o mundo inteiro. Mas nunca deixe de acreditar que Deus ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, por mais que você olhe ao seu redor e você não encontre razões para isso. Mas isso é verdade. Confie em Deus. Deus te abençoe.